Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa coleção bem fascinante de poemas antigos, daqueles que acabaram ficando de fora da Bíblia, sabe? O mais curioso é que eles nasceram num momento de guerra, de colapso total, mas mesmo assim trazem uma das profecias mais detalhadas e, olha, surpreendentes sobre um rei que ainda estava por vir. Já parou para pensar nisso? E se, escondido por séculos, existisse um livro de salmos que não só lamentasse uma catástrofe nacional, mas que também profetizasse a vinda de um rei justo para restaurar tudo? Pois é, esse texto existe. Bom, para a gente entender de onde vêm esses poemas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Eles surgiram de um trauma histórico muito, mas muito profundo. A conquista de Jerusalém pelo general romano Pompeu, lá em 63 a.C. Foi uma época de puro caos, sabe? De invasão e de uma crise de identidade gigantesca. E o texto em questão são os Salmos de Salomão, uma coleção de 18 poemas que não entraram no Antigo Testamento, mas que funcionam como um registro assim super poderoso dos sentimentos de uma comunidade que via seu mundo desmoronar e tentava desesperadamente entender o porquê de tudo aquilo. O texto não economiza nas palavras para descrever o horror, não. Essa citação aqui, ela captura o choque visceral da profanação. Tenta imaginar só, ver o lugar mais sagrado da sua fé ser invadido e pisoteado por conquistadores. É exatamente esse sentimento que permeia os primeiros salmos. Mas o mais fascinante é que o autor não culpa só os invasores. Ele olha para dentro da própria comunidade e vê que ela está rachada, dividida entre dois grupos bem claros, os justos e os pecadores. E essa divisão, olha, é o coração do conflito moral dos Salmos. De um lado está o justo, aquele que mesmo quando falha, busca a Deus, aceita a disciplina. Do outro, o pecador, que vive uma vida dupla, uma fachada de piedade para a comunidade ver, enquanto acumula pecados em segredo. A luta aqui não é contra um inimigo externo, é uma batalha pela alma da nação. O Salmo 4 pinta um retrato bem vivo desse pecador. Ele não é um estrangeiro, não. Ele é um membro da própria comunidade. Alguém com um discurso impecável, que parece super justo, sempre pronto para condenar os outros em público, mas cujas ações secretas são totalmente corruptas. O autor chama essa pessoa de agradador de homens. Então, como é que o autor conecta essa corrupção interna com a invasão que veio de fora? Para ele, não tem coincidência nenhuma aí. A derrota militar não foi um simples evento político, foi uma consequência direta e justa dos pecados da própria comunidade. E aqui está o ponto crucial. O salmista interpreta a catástrofe como um ato de justiça divina. A invasão romana não foi um acidente da história, de jeito nenhum. Foi o veredito de Deus sobre a hipocrisia e a maldade que tinham se instalado no coração da nação. O Salmo 8 é brutalmente específico sobre esses pecados. A lista é chocante: profanação do santuário, adultério, incesto. Uma corrupção tão, mas tão profunda que, segundo o autor, superava até a dos próprios invasores. A crise era, antes de mais nada, espiritual. Mas no meio de todo esse julgamento e desespero, a narrativa dá uma virada. Do fundo do poço da crise emerge uma das visões mais detalhadas e poderosas de um futuro rei messiânico já escritas fora da Bíblia. Uma visão de esperança. Essa virada acontece lá no Salmo 17, com uma súplica direta a Deus. Levanta para eles o seu rei, o filho de Davi. Depois de descrever todo o fracasso dos líderes corruptos, o salmista clama por um governante que seja escolhido e capacitado por Deus. E que tipo de rei seria esse? O texto é bem claro. Ele não seria um líder político comum. Seria alguém justo, ensinado diretamente por Deus, puro de pecado e fortalecido pelo Espírito Santo. A força dele não viria de exércitos, mas da sua total dependência e esperança em Deus. E as ações dele seriam igualmente decisivas. Ele poria um fim nos governantes injustos, não com exércitos, mas com a palavra de sua boca. A missão seria dupla: purificar Jerusalém da corrupção interna e, ao mesmo tempo, restaurar a justiça, reunindo um povo santo. Essa visão, assim, tão detalhada de um Messias justo e poderoso, com certeza ajudou a moldar as expectativas para um Salvador nos anos seguintes, influenciando todo o pensamento da época. E, finalmente, o texto volta ao seu tema central, aquela divisão interna. Ele mostra como os dois caminhos, o do justo e o do pecador, levam a destinos eternos completamente diferentes, sob o julgamento final de Deus.
O veredito final é claro e definitivo. Para os justos, a promessa é de ressurreição para a vida eterna no paraíso do Senhor. Já para os pecadores, especialmente os hipócritas que corromperam a nação, o destino é a destruição, a escuridão e o completo esquecimento. A escolha de cada um define o seu destino. Os Salmos de Salomão são um eco de um tempo muito distante, mas as questões que eles levantam sobre justiça, sobre liderança e sobre a busca por um mundo melhor ainda ressoam muito forte. Fica a reflexão: de que maneira essas visões antigas de um líder justo e de uma sociedade ideal ainda influenciam nossas esperanças e expectativas hoje em dia?